sombra, né? Muito se fala sobre sombra, ai, cuidado com a sombra, ai, isso é a sombra, e não sei o que lá da sombra. Mas o que que é a sombra e o que é saber sobre ela, o que, né, estudar sobre ela, o que desenvolver, o que isso vai melhorar na tua vida, né? Na tua, na minha, na de todo mundo, não é mesmo? Eu acho que isso é uma dúvida muito comum, né? Eu mesma já tive muito essa dúvida, porque as pessoas às vezes falam, né, sobre isso. Olha, o que tá te impedindo de ter uma vida próspera é a sombra, né? Essa coisa toda aí, mas não falam, assim, de uma maneira clara, de uma maneira mais... Não sei, às vezes eu não entendo. Então, eu estudo, né? Bom, vamos começar do começo. Se você não me conhece, eu me chamo Ana Almeida e eu trabalho com mulheres. Eu sou terapeuta de mulheres. Estou aqui, né, guiando mulheres a se reencontrarem e se restabelecerem após o término. Eu me divorciei e eu sei a dor que é, eu sei como é desgastante, frustrante e tudo mais que acontece durante um divórcio. E então eu mergulhei na psicanálise, na psicologia profunda e eu mergulhei para dentro de mim mesma buscando respostas. Então, hoje, depois de ter estudado tanto e vivenciado isso, eu guio mulheres nessa trajetória de vida tão desafiadora. Bom, mas voltando ao assunto das sombras, né? O que é sombra? Sombras são aquilo que a gente reprime em nós mesmas e que a gente não dá atenção para aquilo. Só que a gente sente e aquilo influencia no nosso comportamento, mesmo a gente não sabendo, mesmo a gente não dando atenção. Então, assim, é um assunto bem complexo, mas eu quero deixar aqui, assim, exemplos práticos para que você saiba. Porque às vezes, gente, olha, nós vamos para a igreja, a gente faz sessões de terapia, a gente faz um caminhão de coisa, né? A gente compra curso, manual e tudo mais, só que a gente não consegue perceber o que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa, né, outro dia eu ouvi a pessoa falando assim: nossa, eu fui na igreja e não sei o que, e tava tudo bem, naquele maior, né, naquela bênção e tal, não sei o quê. Só que quando eu cheguei em casa, que o meu marido falou uma coisa pra mim, nossa, aquilo já me deu uma raiva, eu já fiquei irritada, já explodi com ele lá, né? Então, assim, não adianta você fazer uma coisa só sem você olhar pra dentro de você mesma. Inclusive, Cristo, Jesus, né, Yeshua, fez esse questionamento, né, para as pessoas. Só que não foi de uma forma tão clara, foi de uma forma mais simbólica, porque naquela época, né, não era como é hoje. Até hoje em dia, né, em lugares aí do mundo, a gente não pode se expressar de maneira clara. As mulheres não podem mostrar os cabelos em lugares públicos. Hoje. Imagina naquela época. Então, assim, só você cuidar, só você ir lá, só você ler a Bíblia, só você fazer tal coisa, não vai resolver sua vida. Não vai. E eu não tô falando que tem coisas que realmente o mundo espiritual é mais vivo do que esse mundo aqui de matéria. É mais real do que esse. Só que você precisa saber modificar as suas questões, olhar para as suas questões de forma honesta, de forma verdadeira. Não ficar reprimindo o que você sente. Ah, então se eu não reprimir, eu vou lá e vou dar na cara dele. Não, calma, segura um pouco aí. Vamos destrinchar mais essas coisas. É você assumir pra você mesma o que você sente, porque você sabe que você sente. E todo mundo sente. Não adianta o fulaninho lá com o microfone bonito e falando lá, né? Nananana, faça isso, não faça aquilo, e não sei o que, não sei o que lá. Não é assim que funciona. Ninguém sabe o que ele faz nos bastidores. Existem tantos escândalos dessas pessoas aí, né, que são os ídolos, os top, e aí de repente, né, as cortinas se levantam e aí é uma bomba que aparece. Nossa, o fulano fazia isso. Meu Deus, o fulano traía, não sei o quê, desviava dinheiro e não sei o que lá, ppp, sabe? É por isso. É porque eles reprimem. Só que não começou na gente, não começou agora. Isso já vem há milênios. Agora imagina, você tá reprimindo a sua raiva, né? Você sente raiva. Claro que dá raiva. Quando a gente é criança, a gente sente raiva, não é? Quando um brinquedo, às vezes você pode ver aquelas criancinhas, sabe aqueles brinquedinhos que tem de encaixar? E aí, de repente, a criança tenta colocar e não consegue, aí ela já cata aquela pecinha e taca longe? Naquele momento, para exemplificar, naquele momento em que ela cata aquele negócio e joga longe, ela tá externalizando a raiva que ela tá sentindo. Aí vem um adulto que aprendeu dessa forma que isso não pode fazer porque é feio. Aí entra a grande questão e sutileza do negócio. Por exemplo, nesse exemplo aí, você não...
a tendência é você chegar para a criança e falar assim, isso não pode, não é feio, para de fazer isso, né? Cortando. Mas o ideal seria você chegar para a criança e perguntar por que você fez isso. Ah, porque eu senti raiva, porque não estava encaixando. Às vezes as coisas não vão encaixar e a gente sente raiva, né? É ruim, né, sentir raiva. Mas olha, você precisa aprender a lidar com essas situações. E eu sei que é chato, eu sei que é frustrante. Eu sei que às vezes a gente quer jogar mesmo filho ou filha, né? A pecinha lá longe, mas nem sempre a gente pode jogar. Nem sempre a gente pode fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? O que você acha que você pode fazer numa próxima vez que você não conseguir fazer tal coisa e que vier esse sentimento? O que você acha que você pode, como você acha que você pode lidar com isso? E dar opções. Por exemplo, sei lá, você pode pegar uma pedra e ir num lago e jogar a pedra no lago. Ter aquela sensação e jogar aquela pedra no lago. Ou, por exemplo, não sei, correr. Vamos apostar uma corrida? Vamos. E aí os dois apostam a corrida. Sabe? Porque, por exemplo, a raiva ela é um sentimento quente. Que ela precisa ser externalizada, ela precisa ser colocada pra fora. E não adianta você falar que, eu não sinto raiva. Não dá, né? Se você tá aqui encarnado, você sente. Se você não sente, é porque você tá lá na mesa com Jesus, lá em outro plano. Nem aqui você tá. Porque aqui a gente tá sujeito a emoções. A gente não pode ser tomado e dominado por elas. Mas não pode, não é no sentido de que é errado, é feio, é não sei o que, esse rótulo que dão. Mas no sentido de que, se você for dominado pelas suas emoções, você vai estar vibrando em baixa frequência. Você vai estar diminuindo a sua, não é a sua santidade, mas é a sua energia, o seu todo, a sua capacidade de ser um ser que tem o controle, que tem controle de si mesmo. Mas não é controle de si mesmo para fazer bonito. É controle de si mesmo para si mesmo. É por conta de que você sabe que se você for lá e dar na cara do outro, a sua energia vai baixar, a sua vibração vai baixar, você vai se sentir mal depois. Aquilo é como se você fizesse aquele ato, um pedaço seu ficasse com o outro. Aí você pega, por exemplo, uma mão sua, faz isso e aquele pedaço seu ficou lá com o outro. Sabe? Aquilo não te... É complexo de explicar, mas não te quebra de alguma forma. Te deixa frágil, te deixa fraco. Só que eu sei que existe também um abismo entre o que a gente sabe, né? E o que a gente vivencia. E não é porque eu não vou lá e não vou dar na cara do outro, não vou lá esfregar a cara do outro no asfalto, que eu não sinto essa vontade de fazer isso. Eu sinto. Mas, como eu sei onde estão as minhas feridas e quais os meus potenciais, e eu não reprimo os meus potenciais, então eu consigo não fazer aquilo. Sabe? Eu escolho. Eu preciso começar a olhar para as coisas como uma escolha. É complexo, eu sei, mas é essa questão. E eu tava olhando aqui nesse livro hoje, que eu tô lendo, né, O Encontro da Sombra, e eu fiz até umas anotações aqui, por exemplo, raiva, agressividade, vulnerabilidade, as nossas emoções fortes, ambição por dinheiro, né, às vezes alguma expressão artística, e até o desenvolvimento intelectual, muitas vezes, ele é reprimido. Por exemplo, eu ouvi outro dia aí uma pessoa falando sobre... entre o seu filho se formar numa universidade e desviar da palavra de Deus, é melhor que ele não faça uma universidade. O que ele está falando com isso? O que ele está querendo com isso? Será que os filhos dele não vão fazer uma universidade? Será que ele não fez uma universidade? Inclusive é uma pessoa que agora está brigando por causa do nome da igreja que tem, porque tem uma rede de igreja, e aí ela tá, né, tá um quebra-quebra de questão de nome de igreja. E o nome, aí entra um simbolismo. O nome é algo... Quem tem o nome de alguém, né, até na antiguidade era assim, quem sabe o nome de alguém, tem poder sobre ele. Então ele não tá brigando por causa de um nome, de uma placa. Ele tá brigando por causa de poder. É muito mais profundo do que se imagina. E aí, voltando ao assunto da sombra, a gente reprime tantas coisas que a gente
sente, que a gente, sabe, a gente mesmo reprime, porque a sociedade não olha com bons olhos, porque, né, o pai, a mãe não olha com bons olhos e tal, e fica aquela coisa. Só que não é, né, como eu já falei anteriormente, uma coisa que começa agora. Então, muito dessa repressão, muitas coisas aí, dessas questões reprimidas, né, aquela coisa, as 7 chaves e tudo mais, segredos, também tem nas famílias. Sabe aquela tia que fez isso, aquilo outro, né? E aí ninguém fala, todo mundo abafa o caso. Não é pra sair também fofocando sobre a vida da fulana, mas é pra reconhecer. É pra reconhecer, ok, eu sinto sim raiva, eu sinto tristeza, e o que eu faço com isso? Depende. Raiva, geralmente é uma coisa pra colocar pra fora. Vai fazer uma aula de luta, uma aula de alguma coisa, né? Uma coisa que, sabe, que coloca, vai correr na rua. Isso é ótimo pra colocar a raiva pra fora, sabe? Agora, por exemplo, tristeza. Chora, sabe? Chora, mas não chora pra dentro. Até esses dias eu aprendi, que eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. O chorar, o ato de chorar, até a minha avó dizia que era cantar pra Deus, quando a criança tava, né, chorando, o bebê chorando, era cantar pra Deus. Mas é verdade, ela tá ali, ela tá transmutando um sentimento. Então, ela vira pra cima, né, porque é mole, e ela abre o peito. E aí ela põe pra fora, sabe? E essas sombras que a gente fala na psicanálise, na psicologia e, né, as pessoas, os terapeutas por aí, são esses sentimentos, essas emoções, essas coisas que a gente fica reprimindo dentro da gente, que a gente fica parecendo uma panela de pressão ali. E aí, às vezes, acontece alguma coisa, né, que é aquela última gotinha de água que o balde transborda, e a igreja, às vezes, chama de, ai, meu Deus, é o mal. Ai, vamos pôr a mão na cabeça para expulsar isso aí. E não tem nada a ver com isso. Muitas coisas, inclusive, tá? Já vou deixar um negócio polêmico aqui. Muitas coisas que acontecem na igreja, inclusive, né, coisas que eu vi aí de uma pessoa bem famosa também, colocando a mão e as pessoas passam mal, né, vomitam e tudo mais. É pura emoção reprimida. Não tem nada a ver do diabinho com chifre, com rabinho vermelho, segurando um tridente, não. Não tem nada a ver com isso. Isso é emoção reprimida, que fica no corpo. Às vezes nem é sua, é lá da sua avó que não podia cortar o cabelo, e aí ela se reprimiu, ela sentiu, aquilo marcou o DNA dela, as células dela, e ela engravidou da sua mãe. Aí ela já tinha nas células aquilo marcado, né? Da sua avó, do cabelo. Isso eu tô colocando só até a avó, tá? Só que a gente não nasceu da avó, né? Tem muito mais aí pra trás, não é mesmo? E aí, né, a avó tal. Aí a filha nasce já com uma certa revolta que ela não sabe de onde é, uma certa raiva. Aí acontece alguma coisa com a mãe dela e ela, né, aquilo já vem. O que ela pegou da mãe dela, que já veio no DNA dela, mais aquilo que ela ficou, que ela criou nela mesma. E aí ela engravida e tem uma filha. Aí a filha tem as experiências, entende? Sabe as maldições familiares da Bíblia, da igreja, que aí querem colocar a mão na cabeça e falar, sai, sai. Quebra nada. Você precisa olhar para suas emoções. Você precisa começar a entender, mas peraí, de quem que é essa raiva que eu tô sentindo? Parece que não é minha. O que aconteceu aqui? Não, aconteceu tal coisa. Tá, mas por que eu fiquei com essa raiva toda? É olhar para dentro de si. Dá para fazer isso sozinha? Dá, mas é complicado porque vai demorar muito tempo. Se você tiver uma guia de jornada, é muito mais rápido. Mas aí fica a seu critério, sabe? Eu fiz isso e eu tive que quebrar muito a cara, sabe? Dar muito a cara na parede para ter humildade para comigo mesma e dizer, não, querida, você tá precisando olhar para essa questão aqui. Tem coisas aqui, ó, que você não tá vendo. Você tá sentindo, tá doendo, mas você não tá vendo, você tá se enganando. E aí, você começa a olhar para questões suas reprimidas e nem sempre a sombra é ruim. Às vezes, pode ser a sombra que você colocou na sombra, é como se você tivesse jogado pra trás, sabe? Tipo assim, ai, professora, eu fiz esse desenho aqui, ficou bonito, né? Aí, de repente, a sua professora não é por má intenção, mas, de repente, ela fala que não ficou tão bonito assim. E aí, o que você faz? Com a sua criatividade, você joga na sombra, você joga pra trás. É como se você deixasse de olhar pra ela e negasse aquilo em você. E tudo que a gente nega começa a crescer. Porque aí, por exemplo, você jogou isso pra trás.
Você não quer olhar para isso. Só que aconteceram outras coisas, inclusive sincronicidades, que é exatamente para que você olhe para aquilo, porque quando você joga isso para trás, é como se você também pegasse um pedaço seu, um dedo, por exemplo, e arrancasse e jogasse para trás. Aí acontece outra coisa, você pega outro dedo e joga para trás. Aí acontece outra coisa e assim por diante. Então, você fica uma pessoa quebrada. Você fica uma pessoa que não é inteira, sabe? Não é uma pessoa que sabe pra onde vai, que sabe o que quer, porque você sempre fica ali toda quebrada, você não sabe mais. Você dança conforme a música que os outros tocam e não conforme quem você realmente é. É sutil, é delicado, mas eu queria que fosse assim, esse vídeo como um bate-papo, sabe? Como se realmente eu tivesse aqui te falando, te mostrando de uma maneira mais simples, o que muitas vezes é tão complicado. Passam, né, de uma maneira tão complicada, porque é sutil. A sombra a gente não vê, a gente não cheira, só que ela impacta na nossa vida tremendamente. Porque muitas vezes a gente faz coisas inconscientemente e que tá ali, né, a sombra tá se esfregando na nossa cara. Só que a gente não tá vendo, porque a gente não quer olhar para aquilo. E às vezes a gente procura, eu já procurei, na igreja, na Bíblia, né, coisas assim, uma coisa que era psíquica, que era emocional. Coisas que eu precisava reconhecer dentro de mim. Não, eu tenho isso aqui. Eu tenho. E aí é interessante porque quando você reconhece dentro de si alguma coisa, se aparece alguém com aquilo, você já não projeta. Porque muitas vezes aquilo que mais irrita a gente no outro é sombra nossa. E quando irrita daquele jeito, meu Deus, sabe? Aquela coisa que corrói por dentro, é sombra. E às vezes você olhar para alguma coisa de alguém e pensar, meu Deus, como é que essa pessoa fez isso? E é uma sombra minha? Olha, dá vergonha, dá desespero. Dependendo, pra você olhar e falar, nossa, eu tenho isso dentro de mim? Ai, ai, ai. Só que, a partir do momento que você olha pra si e fala, não, então tá, então vem cá, sombra, vamos conversar. Já que eu refleti ali, que eu olhei ali, vem cá, vamos conversar. E aí você começa ok, eu tenho isso, eu tenho a capacidade de fazer isso e, ok, eu reconheço, né? Eu reconheço isso dentro de mim e, ok, vida que segue. Mais um exemplo, aquela coisa de se sentir incapaz, né? Se sentir impotente. E aí você, ok, eu sou humana, né? Eu sou humana, ok, eu não vou fazer tudo perfeito. Não vai ficar tudo às mil maravilhas, porque eu não sou um robô. Né, eu tenho, os dedos das mãos, as unhas, o cabelo. Nada é perfeito em mim. E o que eu fizer também vai ter imperfeição. E aí dá aquele alívio, sabe? Da cobrança. Do que, ai, ufa, meu Deus do céu, eu posso ser eu. Ai, graças a Deus. Como se fosse assim, tirar o sapato. Sabe quando você tá com aquele sapato apertado? Inclusive, às vezes, nos sonhos, por exemplo, um sapato apertado, alguma coisa assim, é uma persona, é um personagem, é uma parte sua ali que não tá mais servindo. Você cresceu, digamos assim, e aquilo lá não tá te servindo mais. É muito interessante. E umas coisas se conectam à outra. Não dá pra falar, às vezes eu olho e penso, meu Deus, por onde eu vou começar a falar sobre o assunto? Porque são muitas coisas, são muitas nuances. E, enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é sombra, como é que você lida com as suas, né, de sentar e assumir, ok. Uma das coisas muito importantes que eu também fiz e faço é escrever, sabe? Porque a escrita, você e o seu caderno, né? É você e seu caderno, suas partes todas aí. Então, você começa a escrever e às vezes você percebe coisas que você nem percebia antes, porque vem, sabe? É como se você desse oportunidade para uma voz interior sua, que na verdade né? Dar oportunidade para uma voz interior sua que existe, sempre vai existir com você, mas que você nunca deu ouvidos a ela. Só que isso, gente, sem julgamento. Senta e escreve sem julgamento, tá? E assim, outra coisa com relação a julgamento. Quando a gente começa a ficar julgando muito o outro, inclusive Jesus já dizia, né? Não julgais para não ser julgados. Só que essa questão não é porque se você julgar o coleguinha, depois vai ter um juiz lá todo, tá, né? Você foi condenado, pá. Não, não é isso. É porque ao ficar julgando as pessoas, ficar julgando os outros, você mesmo, as vozes da sua cabeça,
vão começar a julgar você mesmo. Percebe? Então, assim, ai, olha lá o que o fulano fez, o que a fulana fez, meu Deus. Aí, né, você começa também, nossa, por que você tá fazendo isso? Nossa, mas isso tá errado. Nossa, mas não sei o que, não sei o que lá. Não, mas você não pode fazer isso. Nananana. Entende? Essa é a grande questão do não julgueis para não ser julgados. Não é que vai ter o homem lá no trono, batendo martelo, jogando o homem do porrete, como diz o professor Hélio Couto, com raio, e dá na sua cabeça. Não, não é isso. É você com você mesma. E essas vozes, né, muitas vezes aí da nossa cabeça, não são coisas ruins, como a igreja também prega. São essas emoções reprimidas, são partes nossas mesmo que precisam ser olhadas, precisam ser vistas, analisadas. E por que ninguém quer fazer isso? Porque leva tempo. E muitas vezes a gente vai entrar em situações, em questões que vai doer. Sabe? Vai doer olhar e falar, nossa, mas fui eu mesmo que escolhi isso? Fui eu mesma que fiz isso? Nossa, onde que eu tava com a cabeça quando eu fiz isso? Em cima do pescoço. Mas foi arrastada pela sombra. Foi arrastada pelos complexos, que já é assunto para outro vídeo. Que é mais ou menos assim, como se uma sombra ela é pequenininha. E aí ela vai se alimentando ao longo do tempo com mais emoções daquele tipo. Pode ser situações diferentes, mas se a emoção que ela causou foi a mesma, entra na mesma sombra. E aí, digamos uma sombra bem alimentada, bem rechonchuda, vira um complexo, que aí vira um emaranhado. Então, vamos olhar para as nossas emoções. Vamos olhar para quem a gente realmente é. Vamos nos tornar inteiras. Inclusive, para você encontrar alguém para um bom relacionamento, para um relacionamento de verdade, não um cara para pagar sua conta, um cara que nem um provedor que elas dizem por aí, né, que é o pagador de conta, que é quase um pai. Para ser um companheiro que te olha e te fala, não, eu tô aqui para te ajudar. Qual é o seu sonho? O que você quer da vida? Legal, eu quero isso. E você? Eu quero aquele. E você? Para ter um relacionamento de verdade, né? Você precisa estar inteira. Porque você, quebrada, vai atrair alguém quebrado também. Alguém que também tá ali com as suas questões de sombra, de complexo e todo zoado. Tá? Então, assim, em primeiro lugar, vamos assumir quem somos, dar uma olhadinha para essas sombras, né? Querida, senta aqui, vamos conversar, vamos escrever, vamos pra terapia, né? Vamos falar sobre vocês. E outra coisa, se a terapia não estiver funcionando, muda de profissional, tá? Muda. Eu já passei por várias profissionais, vários tipos diferentes também. Sinta-se livre, você é livre, tá? Então, era isso que eu tinha pra falar hoje nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Dê um joinha aqui pra mim, envie pra alguém talvez que goste desse assunto ou que queira saber sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo!